Vamos lá para mais uma aula de revisão para a unidade formativa 4. Aula de matemática. Só um minuto para eu trocar aqui o slide. Vamos nessa. Perceba que a fachada da casa possui forma triangular. Um pintor pretende pintar a fachada com uma nova cor e para isso precisa calcular a área dessa fachada, descontando portas e janelas. As dimensões são as seguintes. A fachada triangular, aqui 6 metros, porta, isso aqui é porta, 2 por 1, janela 1,5 por 1 e janela 2, meio por 1. E pergunta o seguinte: a área procurada pelo pintor é... Então vamos só fazer o seguinte, que diz aqui, ó, forma triangular. Forma triangular é uma forma de um triângulo. Então, tem isso aqui, ó, é um triângulo. Então, ó, isso, a parte aqui é um triângulo. Então, a área do triângulo é essa parte de amarelo. Então, essa parte de amarelo é a área triangular, é a forma triangular, é a área isso aqui. Então, perceba que a fachada possui forma triangular. Então, isso aqui de amarelo é a área do triângulo, que é um formato triangular. A cor amarela representa a área triangular. Então, essa parte aqui amarela representa a área triangular. Aí é o seguinte, para encontrar essa área amarela, então, ó, existe uma fórmula. Então, fórmula para encontrar a área. Qual é a fórmula? A fórmula é essa. A fórmula da área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2. Então, essa é a fórmula para encontrar a área, essa região interna aqui. B de base, H de altura. Então, aqui temos a base. A base. Então, isso aqui é a base. E aqui é a altura. Altura. Base, altura. Então, ó, vamos observar os dados da questão. Então, esse, ó, é o triângulo. Beleza? É a fachada. Então, base 5. A base é 5. Que tá aqui. E a altura é a mesma desse aqui, ó. São iguais. Então, a altura é 6. Tá aqui a informação. Então, a gente vai observar os dados da questão e ver que aqui é base. Ele diz que é 5. Essa parte de cima é altura, que diz que é 6. Com isso, nós podemos achar a área dessa região. Fazendo base vezes altura dividido por 2. A base é 5, a altura é 6, dividido por 2. Então, a gente multiplica primeiro. 5 vezes 6, 30. 30 dividido por 2, 15. Como está tudo em metro, então essa área da fachada, ela toda, essa parte de amarelo aqui, mede 15 metros quadrados. Então, tem a área de... Então, 15 metros quadrados. Então, a parte da porta e das janelas serão pintadas. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Agora, a parte da porta e da janela não serão pintadas. Então, eu tinha escrevido errado aqui, mas eu ajeitei. A parte da porta e das janelas não serão pintadas. Quer dizer o seguinte, que essa parte aqui não entra. Essa aqui também não entra. Aqui não entra. Então, aqui, essa parte da janela não entra. Não entra, não entra, não entra. Então, o que vai entrar? Essa parte aqui
essa aqui por fora, isso aqui, tudo vai entrar. Então, pra gente achar esse caso aqui, ó, a janela, janela 2, janela 1 e a porta. Ele não vai entrar no cálculo da pintura. Então o que é que a gente vai fazer? Veja o seguinte. Deixa eu adiantar aqui para você visualizar a parte. Então é aqui que eu quis dizer que para achar essa parte que eu pintei de azul, é preciso calcular a área toda do triângulo, da região triangular, que a gente já viu que é de 15 metros quadrados, e depois subtrair a área da janela 1, da janela 2 e da porta. Então a gente vai fazer isso passo a passo. Deixa eu voltar. Então, ó, janela 2, logo, aqui também é janela 2, janela 1 e a porta. Agora a gente vai achar a área de cada uma dessas figuras. Então tem uma porta. Então a porta que diz a questão de 2 metros, que é a altura da porta, e 1 metro, que é o comprimento dela. Então, ó, como é um triângulo, que essa figura aqui, a porta é um triângulo, não, um retângulo. Como a porta é um retângulo, a sua área faz base vezes altura. Aí vai base vezes altura. Ou comprimento vezes largura. Tanto faz. Comprimento e largura. Aí vem comprimento 1, largura 2. 1 vezes 2, 2. Logo, a área da porta é de 2 metros quadrados. Agora a janela 1, que é essa parte de cima aqui. Que é essa parte. Aí vem 1 metro por 1,5. Então, comprimento 1 metro, largura 1,5. Então, como é um retângulo também, comprimento vezes largura. 1 vezes 1,5, ó, lógico que vai ser 1,5. Então, 1,5 metros quadrados. Janela 2. Só que janela 2 tem duas janelas iguais. Então, calculo a janela 1, a área da janela, depois multiplico por 2. Então, a janela tem, ó, comprimento e largura, comprimento 1 metro, largura meio. Então, como também é um retângulo, mesmo esquema. Lá, comprimento vezes largura. 1 vezes 1,5 é meio. Só como eu tenho duas, ó, como temos duas janelas de formato 2, essa e essa, nós multiplicamos por 2 ou somamos duas vezes. Então, meio vezes 2 é igual a 1. Meio vezes 2 é igual a 1. Daí temos, ó, a porta medindo 2 metros quadrados, a janela 1 medindo 1,5 metro, 1,5 metros quadrados, e depois vem a janela 2 medindo aqui, ó, medindo 1. Uma janela é meio, a outra janela, que nesse caso meio com meio, dá 1. Aí temos, ó, 2 metros quadrados a porta, 1,5 metros quadrados, 1,5 metros quadrados da janela 1, e uma janela é meio. As duas será meio mais meio, que vai ser 1. Então, ó, 1 metro quadrado. Daí, para saber a região que será pintada, eu vou fazer o todo menos a porta, menos a janela, menos a área das duas janelas. Então, será o todo, ó, 15 menos 2, menos 1,5, menos 1. Não é menos meio, porque meio eu estou contando com uma janela só. Para ser duas tem que ser 1. Meio mais meio é 1. Então, ó, portanto, devemos subtrair o valor da área da porta e das janelas com a área do triângulo. Nesse caso, como já mostrei, fica aqui, ó, essa região aqui de azul que ele quer achar. Então a gente vai fazer 15, que é toda a região, menos 2, que é a porta,
menos 1,5, que é a janela 1, menos 1, que é a janela 2. As duas janelas dá 1. Daí eu faço 15 menos 2, 13. Aí eu repito o restante. Aí depois vem 13 menos 1,5, 11,5. E desço menos 1. Daí vem 11,5 menos 1, temos 10,5. Então, a área que será pintada é de 10,5. Portanto, vai ser a alternativa a letra B. Daí você volta para a questão e marca lá, ó, 10,5. Espero que vocês tenham entendido. Todas as vezes que tiver área e tiver outra área dentro, e você vai ter que perceber como é a pergunta, daí você deve calcular a área total toda, depois subtrair as áreas que está dentro da figura que a questão pede para retirar. Com isso, a gente resolve tranquilamente, sabendo que a área do triângulo é base vezes altura vezes por 2, a área do quadrado é comprimento vezes largura, nesse caso a área do retângulo, comprimento vezes largura, que também é igual à do quadrado, comprimento vezes largura. Só que o quadrado tem todos os lados iguais. Também esse comprimento vezes largura também é igual ao paralelogramo, que nesse caso a largura no paralelogramo seria a altura, comprimento vezes altura. E isso nós concluímos essa questão e espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, procure o seu professor e um forte abraço.